Olá, boa noite a todos. Gostaria de saudar você que nos assiste nessa noite de domingo com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma grande honra e privilégio para a Igreja Presbiteriana de Batovi estar transmitindo seu culto de celebração ao nome do Senhor. E a palavra do nosso Deus, no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz assim: porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então a alegria do Senhor é a força do povo de Deus. Nós que confiamos no nosso Senhor, que cuida de nós, que nos abençoa, que renova as nossas forças a cada dia. Então nós estamos nessa noite aqui para celebrar, para agradecer, para exaltar o nome do Senhor, que tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa igreja, tem cuidado de você também que assiste a essa mensagem nessa noite. Que o Senhor possa estar abençoando o seu lar, que você entregue todos os seus cuidados na mão de Deus. É Ele quem cuida, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos fortalece. Vamos fazer uma oração nesse momento, agradecendo ao Senhor e louvando o nome de Deus, porque Ele tem cuidado de nós de uma forma toda especial, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado pelo privilégio de podermos celebrar esse culto, mesmo de forma online. Nós dedicamos ele ao Senhor, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Muito obrigado pelas famílias que assistem essa mensagem nessa noite, que a Tua Palavra venha tocar nos seus corações, venha abençoar suas vidas, venha transformar os seus lares. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós durante todo esse tempo, onde nós estamos cumprindo esse isolamento social, de não podemos nos reunir, mas sabemos que aonde tem um coração disposto a Te buscar, disposto a Te servir, ali o Senhor também está presente para fazer morada e para abençoar. Pai, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, cuida de nós, cuida da nossa igreja, cuida das famílias da nossa igreja, abençoa aqueles que estão enfermos, com graça, com cura, com misericórdia, renova aqueles que estão abatidos, fortalece a nossa fé. Muito obrigado, Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força e nós queremos dedicar essa celebração ao Teu nome, Senhor, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Obrigado, te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus, nosso Senhor e Salvador amado. Amém. Piedade,
quero convidar você também para abrir a sua Bíblia nessa noite, no Salmo 126. É um cântico de peregrinação que fala da restauração, da alegria do povo de Deus. É o nosso Deus que restaura a alegria do seu povo, mesmo em tempos de crise, de dificuldades, de lutas. O povo de Deus pode olhar para a história do povo de Deus e ver que Deus sempre restaurou, Deus sempre renovou o seu povo. Então esse é o tema do Salmo 126, é o que nós estaremos lendo nesse momento, que diz assim a palavra do nosso Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então o processo de restauração conduzido por Deus é realmente um sonho para muitas pessoas, que se transforma em realidade sempre no tempo do Senhor. Então nós estamos vivendo agora esse tempo onde não podemos estar nos reunindo como igreja, mas sabemos que enquanto estamos nas nossas casas, nos nossos lares, já no processo de retomada das atividades normais do dia a dia, nós vemos a ação do nosso Deus fazendo uma restauração das vidas, das famílias, e esse é o grande objetivo nosso, quando a igreja retornar às suas atividades presenciais. Sabemos que o Senhor cuidou de você, cuidou da sua família, e você vai poder voltar tranquilamente a servir, a adorar o Senhor, porque o nosso Deus é um Deus da restauração, um Deus que restaura vidas, um Deus que transforma pessoas, um Deus que pode também, como já está fazendo, transformar a situação que nós estamos vivendo, para a sua honra e para a sua glória. E o Salmo 126 é um salmo de peregrinação, porque ele mostra a restauração dos cativos da Babilônia. Então ele faz parte dos 15 salmos de peregrinação, que vai do 120 até o 134, e a gente conhece a história do povo de Israel, como eles foram libertados por Deus da Babilônia, e o Senhor levantou até um rei chamado Ciro, para que eles conseguissem então voltar à sua terra. Então o povo de Israel ficou 70 anos no cativeiro, e nós sabemos que Deus ele é poderoso e tem a capacidade de restaurar o seu povo. Deus, assim como restaurou o povo de Israel após aqueles 70 anos na Babilônia, também tem poder para restaurar a sua vida e a sua família nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Então, nas páginas da Bíblia, nós vemos sempre a ação restauradora de Deus. Não há desamparo, não há desespero na análise bíblica sobre o sofrimento humano. Pelo contrário, há sempre uma linha de santa alegria que percorre todas as páginas da revelação da palavra de Deus. E o assunto profetizado pela Escritura é que Deus vai restaurar todas as coisas que existem nesse mundo até formar uma nova criação. Então, mesmo enquanto nós enfrentamos sofrimentos nessa vida, nós também sabemos que existem maravilhosas promessas de Deus que produzem no nosso coração esperança e vida. Realismo nós encontramos nas páginas da Bíblia, mas jamais nós vemos a palavra de Deus sendo pessimista quanto ao futuro do povo de Deus. Até a palavra de Deus tem um versículo em Romanos capítulo 8 que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as situações que você tem enfrentado, as dificuldades, as crises,
Tudo isso também é uma forma de Deus trazer um amadurecimento espiritual para o nosso coração, para a nossa vida, para as nossas famílias. Então Deus ele tem o propósito de restaurar a sua alegria de servir a Deus, sua alegria de viver, sua alegria de poder voltar na igreja, podermos adorar de novo em comunidade. Então o tema da nossa mensagem, que é o tema do Salmo 126, Deus restaura a alegria do seu povo. Deus restaura a alegria do seu povo. E como que Deus faz essa restauração? O Salmo vai dizer aqui que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. Então, quando Deus restaura a alegria do seu povo, Ele transforma os seus sonhos em realidade. Deus transforma os seus sonhos em realidade. Então, os sonhos sonhados para glorificar a Deus, eles transformam-se em realidade por causa da ação do Senhor na história do seu povo. O sonho dos judeus, depois de terem ido para o cativeiro babilônico, era voltar para a sua terra natal, era poder voltar a participar das celebrações no templo, reconstruir a sua terra. Então esse era o grande sonho do povo judeu. Mas para um sonho se tornar realidade no nosso dia a dia, e assim como aconteceu com o povo de Israel, nós precisamos aprender a confiar mais na palavra de Deus, a entregar mais a nossa vida para o Senhor e a reconhecer que é Deus quem tem todo o poder soberano para conduzir o seu povo na direção da sua vontade. Então existe realmente um processo que Deus usa para que sua vontade soberana alcance resultados positivos em nossa vida, que foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Eles passaram por uma disciplina divina. Deus disciplinou seu povo que recebeu uma terra prometida aos patriarcas, mas que quando chegou nessa terra por meio das mãos de Josué, o livro dos Juízes conta que cada um começou a seguir os seus próprios caminhos e abandonar os caminhos do Senhor. Deus levantou profetas como Samuel, Deus levantou reis como Davi, como Salomão, mas sempre o povo de Deus começou a se desviar, de tal maneira que o próprio país de Israel se tornou em 2 povos, 10 tribos no reino do norte, Israel, e 2 tribos no reino do sul, Judá e Benjamim. Então esse povo de Deus foi se afastando do Senhor gradativamente, foi deixando de seguir a palavra de Deus, deixando de buscar o Senhor, deixando de participar das celebrações do templo. O reino do norte chegou mesmo a adorar um bezerro de ouro. Essa era a adoração deles no reino do norte, até que Deus ele envia então os assírios, os babilônicos, para tomarem aqueles 2 reinos e os levarem cativos para a Babilônia durante 70 anos. Então Deus disciplinou o seu povo por causa da sua idolatria, por causa da sua desobediência à palavra de Deus e também por causa da sua rebeldia. Então eles são levados para o cativeiro. Então o grande sonho deles lá, o Salmo 137 também fala sobre isso, como eles tinham saudade de poder voltar à sua terra natal. Então o Senhor promete para eles que os traria de volta. Mensagem lá em Jeremias capítulo 29, versículos de 10 a 13, o Senhor diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então era a promessa de Deus, que eles teriam 70 anos de cativeiro, mas depois Deus cumpriria a sua boa palavra de trazê-los de volta. Então eles lembram dessa história, quando Deus restaurou a sorte de Sião. Então eles ficam como quem sonha, eles ficam deslumbrados de ouvir a história e de ver que o Senhor realmente, no tempo determinado por Deus pela sua palavra, Ele cumpriu de tal maneira a sua promessa de trazê-los de volta do cativeiro, de restaurá-los de novo à sua terra. E nós cremos também que vai ser assim com a igreja. A igreja vai poder retornar aos cultos presenciais, às suas atividades normais. A boa palavra do Senhor vai continuar se cumprindo nas nossas vidas. E essa restauração do povo de Israel trouxe muita alegria para eles. O texto diz que a boca deles se encheu de riso e a língua deles de júbilo, porque ele dizia grandes coisas. Então entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então Deus trouxe alegria aos seus corações. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando eles voltaram para a realidade da sua vida cotidiana, eles encontraram um país ainda destruído, que deveria ser reconstruído por eles, que deveria ser restaurado pelo povo. Mas mesmo diante de tanto trabalho que eles tinham para fazer, eles tinham no coração deles uma alegria incontrolável, uma grande alegria de saber que eles tinham voltado para a sua terra. É quando você começa a fazer a sua casa também, e cada tijolinho que você coloca ali, mesmo sendo suado, sendo difícil de construir uma casa, você sabe que cada tijolinho colocado ali é uma grande conquista. Então você faz, mesmo no meio de dificuldades, de lutas, você faz aquela construção com grande alegria. Então o trabalho deles como povo de Deus era reconstruir o seu país, reconstruir a sua nação. Então eles se alegram de uma forma muito especial. Então aquelas grandes coisas que o Senhor havia feito para eles também era um testemunho de que o Deus de Israel é um Deus realmente poderoso, um Deus que cuida do seu povo. Então, quando Deus trouxe o seu povo cativo de volta para Sião, Sião que é o nome do monte onde Jerusalém foi construída, então aquela terra é chamada de a terra de Sião. Então quando eles retornam para Sião, o povo retorna à sua terra, e os seus vizinhos e outros povos viram que os judeus realmente tinham um Deus que os amava e cuidava deles. Então todos os povos vizinhos, não que eles gostassem do povo de Israel, porque eles eram inimigos do povo de Israel, mas eles reconheceram que Deus havia feito grandes coisas em favor do seu povo. Então essa volta para casa, debaixo da ação de Deus, trouxe uma alegria muito grande para o seu povo. Uma alegria onde há um reconhecimento da ação de Deus. Eles dizem, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então eles iam para a sua peregrinação, para Jerusalém, para louvar e adorar o Senhor. Então eles se lembravam dessa história, de como o Senhor havia sido bondoso e misericordioso para com eles. E nós também, quando olharmos para esses dias que nós passamos, de lutas, de dificuldades, nós poderemos realmente nos alegrar no Senhor, que foi Deus quem nos restaurou, foi Deus quem cuidou de nós nesses tempos tão difíceis, trazendo uma alegria inabalável dentro do nosso coração. Então o povo de Deus
não deve se esquecer jamais do que Deus havia feito em favor deles. Nós não devemos esquecer do que Deus tem feito por nós, do que Deus continua fazendo, e nós podemos ter certeza que Deus estará sempre cuidando de cada detalhe da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, porque o nosso Deus, Ele tem o poder de restaurar as situações. Então Deus traz eles do cativeiro para a sua terra novamente, e Deus começa então esse processo de restauração da alegria do povo de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, e nós devemos confiar que quando Deus restaura a alegria do seu povo, a tristeza é transformada em alegria. A tristeza é transformada em alegria quando Deus restaura a alegria do seu povo. E a gente vê sinais que a tristeza é transformada em alegria. O texto vai dizer que Deus vai restaurar a sorte deles, como as torrentes no Negueb. Então eles param de olhar para o passado, para tudo aquilo que Deus fez, para olhar para o presente, para o que Deus estava fazendo. E Deus nesse momento está fazendo grandes coisas na sua vida, e você precisa perceber pelos olhos da fé, ver a ação de Deus. Então, um dos sinais que a tristeza é transformada em alegria é que o deserto volta a florescer por meio das chuvas enviadas por Deus. Então, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. O Negueb é um deserto localizado ao sul da Palestina, cujas torrentes elas vêm a se secar no verão. Então, é uma paisagem bem inóspita, que fica desértica, que fica vazia de vegetação, mas no tempo do inverno, e essa semana nós tivemos também bastante chuvas que caíram na nossa cidade, na nossa região, exatamente no tempo de inverno, lá também no deserto do Negueb, as águas voltam a cair, e toda aquela paisagem renovada, volta de novo a nascer ali as flores, voltam a nascer a ter vegetação. Então é muito bonito quando a gente passa numa paisagem, vê aquela paisagem seca, e quando cai uma chuva, você olha de novo aquela mesma paisagem, vê ela transformada, renovada pelo poder de Deus de ter enviado chuvas de bênçãos renovando a natureza. Então a promessa de Deus é renovar tudo que nós conhecemos, que parece sem vida. Deus tem poder para restaurar qualquer tipo de situação. Qualquer família que esteja passando por dificuldades pode crer e orar ao Senhor e saber que Deus é poderoso para restaurar qualquer circunstância que ela esteja vivendo. Então, por meio da presença do Redentor de Israel, que é Jesus Cristo, Deus promete uma renovação total, uma renovação interior, mas uma renovação também que você poderá ver à sua volta as coisas se transformando. Há também uma promessa de Deus em Isaías, onde o Senhor diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes nos rios dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porém no ermo cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou.
Então somente a ação de Deus pode transformar o deserto em um lindo jardim, abençoado, regado e cuidado pelo Senhor. Então muitas vezes a gente enfrenta muitas situações. A palavra de Deus mostra também que Deus sempre conduz o seu povo muitas vezes para os desertos da vida, onde ali eles têm que aprender a depender do Senhor, a confiar no Senhor totalmente. Então muitos personagens bíblicos enfrentaram essa realidade do deserto. A gente vê a história de Abraão, a história de Moisés conduzindo o povo pelo deserto, Davi, quando fugiu de Saul, ele também procurou abrigo no deserto de Judá. Então Deus sempre conduz o seu povo para o deserto, para ali o provar, para ali ver se realmente o povo de Deus confia no Senhor. O próprio Senhor Jesus, quando foi para o deserto ser tentado por 40 dias e 40 noites, ele teve ali uma experiência para que ele pudesse também demonstrar a sua total dependência do Pai naquele deserto, naquela tentação. Então, somente Deus pode transformar o deserto que você está vivendo nesse momento numa situação mais agradável, mais abençoadora. Mas é importante passar pela realidade do deserto. Então é Deus quem vai restaurar a nossa vida, assim como Ele restaura as torrentes no Negueb. E o texto também mostra de uma semeadura do campo que eles estavam fazendo. O texto diz que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É um dos versículos mais lindos da palavra de Deus, porque ele mostra também uma realidade que eles tiveram que enfrentar como povo. Eles chegam na sua terra, ela está destruída, eles têm que novamente erguerem as cidades, construírem os muros em volta dos locais onde eles moravam, e eles também tinham que buscar a sua subsistência. Eles tinham que preparar o campo, arar, tinham que colocar a semente, e tinham que realmente esperar de novo pela primeira colheita que eles teriam na volta para casa. Então a semeadura do campo é feita debaixo de muito sacrifício e lágrimas, mas o maravilhoso que o texto diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, então eles semearam ali debaixo de lágrimas, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então aquele que confia no Senhor e que muitas vezes semeia com lágrimas, ele vai ter uma colheita abençoada e cheia de alegria. Então com certeza foi difícil para eles preparar aquela colheita numa terra que havia sido destruída. Então a expectativa deles era grande, mas quando eles vieram voltando do campo, trazendo os frutos da colheita, houve uma grande alegria no coração deles, grande ação de graças por tudo aquilo que o Senhor havia permitido que eles colhessem naquela primeira colheita. Então esse salmo, ele mostra que muitas vezes nós temos que plantar a semente, mesmo debaixo de lutas, de sofrimentos. Então mesmo agora nesse tempo de Covid-19, nós continuamos ainda buscando no Senhor a sua ajuda, a sua graça, continuamos plantando sementes, pensando no futuro, não podemos parar, não podemos desistir, e é Deus mesmo quem vai transformar a nossa tristeza numa grande alegria. Então Deus, Ele mostra sinais diários para eles, assim como o deserto é transformado num lindo jardim, assim como a semeadura que foi feita com lágrimas, agora é uma colheita de alegria. Então Deus mostra sinais diários que Ele vai restaurar a alegria do seu povo. E essa alegria que aponta para Deus, porque Ele continuou cuidando do seu povo nesse tempo de dificuldades que nós ainda estamos enfrentando.
Foi Deus quem cuidou. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então a alegria que Paulo diz lá na carta aos Filipenses é um mandamento do Senhor. Você deve se alegrar no Senhor, porque Ele continua o mesmo. Mesmo debaixo das piores circunstâncias, Deus continua fiel, abençoando o seu lar, abençoando a sua família. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria faz parte do fruto do Espírito, que mostra o relacionamento que nós temos com Deus. Então, nós devemos, mesmo diante das piores circunstâncias, saber que o Senhor continua conosco. Paulo, mesmo enfrentando prisões, perseguições, ele reconhece que na vida do cristão há uma alegria que precisa ser vivida como um mandamento de vida cristã. Você deve se alegrar no Senhor. E é interessante a gente notar essa restauração que Deus concedeu para o povo de Israel, onde Deus restaurou a alegria do seu povo, que o nosso Deus, Ele é a fonte da alegria eterna e permanente. Não é raro você conseguir adquirir um carro, não é raro você tentar ter um diploma, cumprir uma faculdade, buscar uma profissão para a sua vida. Tudo isso são coisas maravilhosas. É maravilhoso quando você consegue construir a sua casa, quando você consegue promover a educação dos seus filhos, conduzindo eles pela vida, mas tudo isso, quando é feito deixando Deus de lado, então você muitas vezes chega nessas etapas da vida e muitas vezes descobre que ali, infelizmente, aquela alegria que você conquistou ainda é uma alegria insuficiente para você. Porque a alegria que Deus quer colocar na sua vida, na sua família, é uma alegria que vai dentro do seu coração, que vai dentro da sua vida. Uma alegria que não vai ser retirada jamais, porque é o próprio Deus, é o próprio Senhor quem restaura a alegria do seu povo, renovando tudo à sua volta. Então essa é a nossa oração como povo de Deus, que a gente possa nessa semana ver os sinais de restauração daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja. Nós precisamos lembrar que Deus enviou Jesus para restaurar a nossa alegria. Jesus, Ele nos tirou do cativeiro da morte para a vida eterna. Jesus nos libertou do pecado para a alegria da salvação, para que a gente possa viver plenamente a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Então, o nosso Deus, Ele quer restaurar o seu povo, restaurar a alegria do seu povo. É uma ação que nós já vimos no passado. Deus restaurando o seu povo por várias ocasiões, libertando ele do Egito, do cativeiro babilônico, enviando seu filho para morrer na cruz do Calvário, para conceder salvação às nações. Então, nosso Deus hoje também está agindo para restaurar a nossa alegria na sua presença. Então, que Deus possa abençoar você nessa semana que se inicia, que você olhe para a restauração que Deus está fazendo. Ele está restaurando todas as coisas e Ele quer que você fique alegre, fique feliz de saber que pode confiar no Senhor, que Ele é a fonte de toda alegria, na sua presença há delícias perpétuas. Então que nós continuemos confiando no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quero orar com você mais uma vez essa noite, pedindo que essa graça, dessa alegria que vem de Deus, esteja presente no seu coração, esteja presente na sua família nessa semana que se inicia, e o Senhor continue cuidando de você e do seu lar. Oremos nesse momento.
Santo e eterno Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de celebrar o Teu santo nome nessa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas e famílias nesse tempo de isolamento social, mas nós cremos que pouco a pouco o Senhor já tem restaurado a esperança no coração das pessoas, de dias melhores, de dias onde a Tua presença, Senhor, estará conosco, nos conduzindo, nos abençoando, nos renovando, nos fortalecendo na Tua presença, Pai. Continua colocando a Tua alegria no coração do Teu povo, que o Teu povo, Pai, em nome de Jesus, continue realmente celebrando a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória de Jesus sobre o pecado e a certeza de que um dia nós teremos a alegria eterna de viver com o Senhor para todo sempre. Pai, enquanto isso ainda não acontece, que o Senhor venha nos mostrar diariamente, Pai, os sinais da Tua presença no nosso viver e que nós possamos, em nome de Jesus, no nosso dia, por meio da leitura da palavra, da meditação da palavra de Deus, da oração e também, pouco a pouco, retornando às atividades presenciais da igreja, no tempo do Senhor, reconhecer que foi o Senhor quem preservou a nossa vida e a nossa família nesses tempos onde nós vivemos. Obrigado, nós te agradecemos pela alegria que Jesus Cristo tem habitado o nosso coração, tem transformado o nosso viver, e que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada na Tua presença, onde a alegria do Senhor esteja sempre presente em tudo o que nós fizermos. Nós agradecemos ao Senhor, nós celebramos o Teu santo nome, e nós oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e que a comunhão, o conforto e a unção do Espírito Santo de Deus esteja em nossas vidas, em nossas famílias e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Então Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você tenha uma semana muito abençoada por Senhor. Deus abençoe a todos. Alegre